bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de redação de hoje nós vamos trabalhar um gênero muito divertido, muito bacana, que é a HQ, História em Quadrinho, ok? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, queria deixar claro para vocês que o gênero História em Quadrinho será dividido em duas aulas, tá certo? Nós teremos a aula parte 1 e teremos a aula parte 2, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar a origem, a história, vamos ver alguns exemplos e tudo mais. E na aula 2 nós vamos mais a fundo, tá certo? Então, o que é história em quadrinho? Inicialmente, algumas pessoas têm dúvidas, por exemplo, as tirinhas que nós vemos no livro são histórias em história em quadrinho. Um gibi, ele é história em quadrinho. Qual a diferença de uma tirinha para história em quadrinho? Então, isso tudo nós vamos descobrir na aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma história em quadrinho? Uma narrativa criada para o entretenimento, ou seja, para o lazer, distração, em que a combinação de linguagens torna rápida a comunicação e proporciona diversão visual e literária. Então, um dos maiores objetivos da história em quadrinho é divertir o seu leitor. Tia, eu não entendi o que é isso de combinação de linguagens. Gente, nossa linguagem ela é dividida em dois grupos. Nós temos a linguagem verbal e a não verbal. A verbal é aquela que é composta somente por palavras. E a linguagem não verbal é aquela que é composta por imagens, por símbolos, por pinturas, fotografias. A história em quadrinho é um excelente exemplo da linguagem mista, que é a junção da linguagem verbal mais não verbal, tá certo? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o próximo. Onde surgiu? Apesar do gênero ter surgido na França, a primeira metade do século XIX, a primeira história em quadrinho de que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. Então a gente tem aqui, né, a capa do quadrinho que foi criado, se chamava Yellow Kid, primeiro personagem oficial de quadrinhos. Criada em 1895 por Richard Felton Outcault. Ok? Então, estou trazendo para vocês aqui o primeiro que nós tivemos conhecimento, tá bom? No ano de 1933, três americanos pensaram em uma maneira de faturar com as tiras de jornais em forma de revista. Surgiu o Comic Books. As palavras não eram obrigatórias, mas logo foram adicionadas para dar mais informações e acentuar o fluxo da narrativa. Então, quando a gente observa para a América, a gente já tem outro surgimento, né, que era as tirinhas. Essas tirinhas formaram os gibis, tá certo? Que é aquele livrinho onde é contada uma história, tá bom? Então, nós podemos observar que as primeiras elas não tinham nenhuma palavra, mas ao longo do tempo foi sendo adicionadas essas palavras para passar mais informações. Não que só as imagens fique impossível de você entender, mas nada como as palavras para dar aquele maior entendimento, né? Aquele fechamento à sua interpretação. Vou passar para o próximo. Início das HQs no Brasil. Gente, HQs é a abreviação para história em quadrinho, viu? Então, prestem atenção. Em 30 de janeiro de 1869, surgiu então a primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Nhoquim, publicada pela revista Vida Fluminense, do Rio de Janeiro. A história contava em episódios as desventuras de um homem simples do interior no Brasil. O primeiro capítulo possuía 20 páginas duplas, chamava-se De Minas ao Rio de Janeiro. A gente pode observar, né, um exemplo
dessa história em quadrinho aqui. As revistas em quadrinho no Brasil, que a gente tem, né, mais outros exemplos. No mesmo ano da publicação de Little Nemo, em 1905, nos Estados Unidos, surge no Brasil a revista O Tico Tico, idealizada por Manuel Bonfim e Renato de Castro. A revista possuía uma tiragem inicial de 27 mil exemplares e foi publicada até o fim dos anos 1950. Gente, vale ressaltar que a história em quadrinho, ela ganhou muita repercussão. Era uma forma de leitura muito bacana e descontraída. Tanto que nós podemos observar vários adultos das décadas passadas que possuíam, eu conheço pessoas que ainda possuem coleções de história em quadrinho. Então, tem muitas pessoas que têm aversão à leitura, não têm o hábito de ler, já construída, ainda está em processo de aquisição desse hábito de leitura. Então, para adentrar esse universo, a história em quadrinho é uma excelente pedida. Então, muitas pessoas tinham esse hábito de colecionar história em quadrinho, de fazer a leitura por ser uma linguagem mais divertida, pela questão das imagens, né, que você vai encantar também bastante os seus olhos. História em quadrinho, linguagem e meio de comunicação. Então, linguagem. Cada um dos códigos ocupa dentro dos quadrinhos um papel especial, reforçando um outro e garantindo a mensagem seja entendida completamente. Então, gente, sempre a imagem, a mensagem, a linguagem, ela vai complementar os desenhos. Meio de comunicação de massa, produzida de forma industrial e distribuída de várias formas. Tira-se páginas de jornais, revistas, álbuns, internet. A gente tem várias formas, né, onde podemos ter acesso, onde as histórias em quadrinhos irão circular. Agora, as tiras sem textos, aliás, gente, que é aquelas tiras, né, que nós comentamos no início da aula, que elas são formadas apenas por imagem. Você vai conseguir compreender, né? Não vai afetar muito, mas sempre reforçando que a linguagem ela é muito importante. Por exemplo, na primeira tirinha que nós temos aqui, sem texto, nós temos o Cascão, temos ele brincando, né, com a pipa. Logo, no primeiro quadrinho, ele acaba prendendo a pipa em algum local e é no próprio quadro da tirinha, não é isso? Então, você consegue entender essa sequência, tá bom? Vamos lá. Mesmo sem a presença da linguagem, né, das palavras, da linguagem verbal. Tiras com texto. Agora nós temos aqui, né? Fique longe do meu filé de pescado. Temos aqui palavras, mais linguagem verbal. Você fez o que eu pedi para fazer? 0. Profundamente, completamente, rapidamente. Com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você se lembrou de trazer um café? Volto já. Página semanal. Aqui nós temos uma tirinha do H, né? Geralmente, gente, nos jornais vai haver um espaço para uma tirinha específica. Por exemplo, vai ter jornais que vão utilizar as tirinhas do H. E cada semana vai sendo contado um pouco da história, vai vir tirinhas diferentes, fazendo isso uma continuidade. Esse recurso ele é bastante utilizado nos jornais impressos, tá bom? Seguindo aqui. Revistas em quadrinho dos super-heróis, né, que eu estava comentando com você, as histórias de super-heróis também tem quadrinho e é gerado, né, uma grande admiração de muitas pessoas. Existem diversos colecionadores que trocam muitas vezes um item que você não tem por um que ele queria, então há essas trocas. É muito bacana esse universo das histórias em quadrinhos. Aqui a gente tem as revistinhas, né, mais exemplos. Vocês podem compartilhar comigo lá no Classroom se vocês têm o hábito de fazer a leitura, qual é as tirinhas que vocês mais gostam. Lembrem que essas histórias em quadrinhos, muitos gostam de associar somente às provas, né? Porque principalmente em língua portuguesa eu gosto de trabalhar bastante
questões que tenham tirinhas, que tenham umas histórias em quadrinho. Então, provavelmente, você já fez uma prova minha que tinha a Mafalda, que tinha a Mônica, o Calvin Haroldo, o Garfield, o H. Então, aqui são alguns exemplos que nós fazemos, né? Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os balões de fala, né? Quando a tirinha ela possui texto, esse texto ele não vai vir solto. Esse texto ele vai vir dentro de um balão. Então, o que é esse balão? É o elemento característico dos quadrinhos. Ele contém texto ou imagem, sinais de pontuação ou símbolos. E muda de formato dependendo do que se deseja expressar. As falas, os pensamentos, as emoções dos personagens. Então, gente, um balão, ele não é específico. Dependendo do que você quer expressar, vai haver um tipo de balão. Por exemplo, esse mais comum de fala, de diálogo. A gente tem esse formato, né, mais arredondado. Você viu meu livro, por exemplo? Agora, se não for um diálogo, se for só o pensamento do personagem, então a gente vai ter esse balão mais arredondadinho, né, que é pensamento. Se for um grito, a gente já vai ter esse formato, né, diferenciado. Se for um cochicho, a gente já vai ter esse balão pontilhado, amor, ideia, a lâmpadazinha. Então a gente vai ter vários formatos de balão, dependendo de como do que eu quero expressar na minha mensagem. Vai haver, gente, alguns quadrinhos que eles não vão possuir diálogos. Eles vão possuir legendas. Essas legendas. O que é essa legenda? A legenda é um pequeno texto que descreve algum fato, informa algo relacionado com o quadrinho anterior ou com o seguinte, e marca a passagem do tempo. Gente, isso é bem comum. Por exemplo, tia, como é que eu vou saber se é legenda ou se é balão? Sempre se for balão, vai ter que vir essa terminaçãozinha aqui, ó, perto do personagem. Esse balão repuxado. Aqui não tá puxando nada para personagem. Então, essas partes iniciais aqui de cima são as legendas, tá certo? Então, vamos lá. Lagartos gostam de chupar ovos pelo furinho. Isso pode ser muito perigoso. Seu beijo me deixa louca, bonitão. Enfim. Vamos seguir aqui. Onomatopeias. Acho que vocês devem ter escutado nessa palavrinha antes. O que é onomatopeia? É um nome que se dá a um recurso de sonoridade que é concedido às imagens. Um toque de telefone, uma batida na porta, barulho do despertador. São exemplos de onomatopeias. Então, gente, para facilitar, a onomatopeia é como se fosse uma imitação de sons. É como se eu estivesse representando graficamente. É como se eu estivesse escrevendo o som. Então, o som de, por exemplo, um relógio, tic-tac, tic-tac. Esse tic-tac é a minha onomatopeia. Então, a imitação desses sons, tanto do corpo humano, de objetos da natureza, são chamados onomatopeias, tá certo? Interjeições. O que são as interjeições? E por que a gente está falando de, por exemplo, de onomatopeia? Porque, gente, ela está sempre muito presente nas HQs. A gente tem aqui, ó, trip, que é como se fosse o barulho dele caindo. Depois, ó, bap, ele chutando a perna, ok? E aqui, nha, que é como se fosse a pedra voltando para ele, né? Então, não é um conteúdo aleatório. Se eu estou explicando é porque tem a ver com o nosso conteúdo. Da mesma forma das interjeições. As interjeições, elas vão estar sempre bem presentes nas HQ. Então, o que são interjeições? São palavras que têm o papel de expressar emoções, como, por exemplo, ai, ui, dor, coragem, animação, alô, lápis, o apelo, chamamento. As onomatopeias e interjeições costumam vir acompanhadas pelo ponto de exclamação. Então, aqui na tirinha a gente tem, ó, a interjeição, eba, oh meu Deus, ai meu Deus. Então, tudo isso são exemplos de interjeições. Já vão prestando atenção, porque a atividade que vocês vão realizar, eu quero que possua interjeições e onomatopeias, tá bom? Quero a HQ bem legal que vocês vão produzir no TD de vocês. Metáforas visuais e linhas cinéticas. O que são isso? Metáforas visuais são imagens presentes nos quadrinhos representadas por objetos que são familiares aos leitores. E linhas cinéticas são as linhas ou traços que indicam deslocamento,
o movimento e a trajetória dos personagens e objetos. Como assim? Essas linhas aqui que a gente tem em cima da cabeça do Cascão, a gente pode considerar como linha cinética. Ela está indicando esse deslocamento da personagem, tá certo? Gente, essa aula, ela foi introdutória, tá bom? Nós vamos ter a continuação, vamos aprofundar mais nessas metáforas, vamos aprofundar mais nas linhas cinéticas, tá certo? Na aula de HQ parte 2, tá certo? Outra observação, no livro de vocês, a unidade já começa trabalhando as HQs, e é de um filme, de uma saga muito bacana, que são dos Vingadores. Então, quem gosta desse mundo, essa unidade que a gente vai trabalhar agora de HQs, vai abordar bastante essa temática de Vingadores, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo da aula de hoje. Qualquer dúvida, procurem me no Classroom, tá bom? Tchau!